É isso aí, galera. Foi rapidinho, né? Então, a gente vai chegar aqui. A gente já chegou. Vai chegar? Não, a gente já chegou pra gente fazer, como o professor Jefferson gosta de dizer, aquele batidão, né? Vai e volta. Pra gente tirar toda e qualquer dúvida, tá bom? Então, joga lá, diretor. Essa é a nossa aula 41.2. E nós estamos falando nessa aula sobre a ecologia, a série Ecologia na Biologia da Mediação Tecnológica, parte 4, tá bom? O que a gente falou sobre nessa aula, professora? Ó, nós focamos, né, o nosso assunto aí dentro dos níveis tróficos, tá bom? E esses níveis tróficos representam todos os organismos que vão ter num ambiente que vão necessitar ser nutridos e essa nutrição vai ser passada de um representante de cada nível trófico. Então eu vou ter vários níveis tróficos, mas vamos olhar aqui essa definição, ó, tipos de níveis tróficos. Conjunto biótico, ou seja, dos organismos vivos, que vai incluir organismos de hábitos alimentares semelhantes e por onde flui a energia. Então, quando eu falar de níveis tróficos, eu estou falando do fluxo, ou seja, da passagem de energia, ou na verdade da obtenção e passagem de energia de um organismo vivo para outro, a partir do seu hábito alimentar. Por quê? Eu vi que existem organismos produtores, consumidores e os decompositores. Esses são os níveis de uma cadeia alimentar. Quem são os produtores? Todos os organismos autótrofos. Opa, deixa eu apagar aqui que ficou esquisito. Vou colocar de azulzinho. Autótrofos, tá bom? Então, todos os autótrofos são produtores. E que processos que eles realizam, professora, para serem considerados produtores? Eles podem, os organismos autótrofos podem realizar tanto quimiossíntese quanto fotossíntese. Mas quando a gente fala em cadeia alimentar, nós estamos falando de organismos fotossintetizantes, tá bom? Autótrofos fotossintetizantes. Então, eles vão iniciar o processo onde, obtendo energia luminosa, água, gás carbônico, vão transformar isso em glicose, tá? E aí sim, eles vão disponibilizar isso para cada um dos níveis. O que vai acontecendo com essa energia? Ela vai diminuindo. Por quê, professora? Porque eles vão produzir, vão consumir para o seu desenvolvimento e também vão deixar estocado. O que dá de estoque é que vai passar para os consumidores, de primeira, segunda e terceira ordem. Aí, o que vai acontecer? Quando chegar nessa terceira ou até os consumidores de quarta ordem, esses animais morrerem, aí eles vão aqui, ó, entrar para devolver não mais a energia, porque a energia vai diminuindo, mas a matéria vai passar por um outro processo devolvendo dessas substâncias orgânicas, sendo transformadas em substâncias inorgânicas e aí sim voltando para os vegetais que são os produtores. Tudo bem? Então a gente viu aqui para mim quão importante é a existência de todos esses organismos no ambiente para que haja o que a gente fala de uma estabilidade, um dinamismo dentro dessa fauna, dessa flora, dentro do equilíbrio de cada um desses ecossistemas. Tudo bem? Então eu te deixo aí com a sua atividade e já já a gente volta para tirar, solucionar todas elas juntos. Tchau. Oi! Você deu uma olhadinha nas questões, não foi? Perfeito. Conseguiu resolver todas? Parabéns para você. Eu tenho certeza que essa aula é uma aula bem gostosa, né?
onde a gente falou sobre os níveis tróficos, falamos da importância da presença de organismos que vão realizar vias metabólicas diferentes, fotossíntese, respiração celular, fermentação. Para quê, professora, que eles fazem isso? Para obter energia. E aí, quando a gente fala de níveis tróficos, como a gente está falando dessa energia passada para cada um desses organismos, nós estamos falando da obtenção de alimento. Então, essa energia ela vai fluir, vai passando e vai diminuindo. Tudo bem? Vamos conhecer a nossa primeira questão? Joga lá no quadro diretor. Olha lá, tirando todas as dúvidas. Nossa primeira questão diz o seguinte: são representadas por fitoplâncton, macrófitas e plantas terrestres, ocupando o primeiro nível trófico. Professor, interessante. Fitoplâncton, macrófitas, as plantas terrestres ocupam o primeiro nível trófico. Todas elas são vegetais, seres autotróficos. Independente se estão no ambiente aquático, tá? Ou no ambiente terrestre. Eles transformam a energia luminosa em energia química. Pois são autotróficas. O texto refere-se a consumidor primário, produtores, decompositores, cadeia alimentar e nível trófico. Vamos lá, meus amores. Nível trófico é o quê? É a sequência onde eu vou ter a passagem de energia obtido por um grupo de organismos que vão realizar uma via metabólica para gerar essa energia e essa energia ser possível de ser passada, compartilhada, vamos dizer assim, para os outros e demais níveis tróficos. Então, agrupa organismos vivos no ambiente que vão gerar energia e vão utilizar essa energia. Isso são os níveis tróficos, tá? Então, a questão está querendo saber o que esse fitoplâncton, essas macrófitas e essas plantas são dentro dessa cadeia. O nível trófico é toda a representação, é o que forma, o que compõe essa cadeia alimentar. Aí eu tenho aqui, ó, a própria cadeia alimentar, né? Então, os níveis tróficos compõem a minha cadeia alimentar. Só que quem são esses que vão fazer parte desses níveis tróficos? Quais são esses níveis? Eu tenho consumidores, eu tenho produtores e decompositores. E eu sei que a minha cadeia alimentar tem esses 3 níveis tróficos, tá bom? Agora, o fitoplâncton, as macrófitas e as plantas são o quê? É óbvio que elas vão, como seres autotróficos, vão iniciar. Então, elas geram energia através da fotossíntese. E esses, lá naquela imagem que a gente mostrou no início da aula, na pirâmide, eles compõem a base, a parte maior. São os produtores. Tudo bem? Então, você vai ter esse fitoplâncton macrófito no ambiente aquático e as plantas terrestres, vegetais, as gramas, um trigo, enfim, tá? Aí, então, dentro desse primeiro nível trófico, são sempre ocupados pelos produtores. Tudo bem? Seguindo aqui, questão de número 2. Deixa a prof só molhar aqui. Aí. Também conhecido por nível alimentar, representa um conjunto biótico, animais e vegetais possuindo semelhantes hábitos alimentares, ou seja, o nível de nutrição a qual pertence um indivíduo ou uma espécie numa determinada cadeia alimentar. Em que nível trófico podemos observar uma espécie herbívora? Em que nível trófico eu posso observar uma espécie herbívora? Nós temos as alternativas. Vamos lá? A. Consumidor primário. B. Decompositores. C. Produtores. Então, eu já sei que os produtores, professora, no ambiente aquático podem ser as macrófitas ou o fitoplâncton, tá? Então, já vou descartando aqui. E eu tenho também aqui, ó, necrófagos.
Necrófagos, professoras? São aqueles animais que não vão realizar processo de decomposição, mas eles se alimentam de animais que foram mortos, ou vítimas de um atropelamento, ou vítimas de uma morte natural ali, tá? Mas eles se alimentam desses organismos. Depois, a carcaça vai servir para a ação dos agentes decompositores, que são os fungos e as bactérias. Mas vamos lá. Então, eu tenho na minha base os meus produtores. Qual é o nível em sequência? Quais são os organismos que vão ser herbívoros, ou seja, se alimentando desses vegetais? Como é que eu chamo eles? Consumidores, não é? Consumidores primários, tá bom? Os decompositores vão finalizar a minha cadeia, os produtores iniciam a minha cadeia, os consumidores secundários estão após os herbívoros, que são os consumidores primários. Vamos seguindo aqui. Olha lá. Observando a figura abaixo, considere as relações tróficas desta comunidade terrestre. Então, a gente tem o quê? Vamos lá. Ai, que legal. Ó, eu tenho as plantas, que são o quê? Produtores. Elas produzem o quê, professora? Elas vão produzir matéria orgânica através do processo fotossintetizante, certo? Geram 100% de energia, parte dessa energia sendo utilizada para o seu desenvolvimento e demais estocada para que eu consiga ter um aproveitamento para os demais níveis tróficos. Tudo isso aqui, gafanhotos, lagartas, camundongos, sapos, corujas e gaviões, fazem parte da sequência desses níveis tróficos. Tudo bem? Eu só não consigo visualizar aqui a finalização. Quem são os que vão finalizar a nossa cadeia? Os decompositores. Tudo bem, tá? Então, as plantas estão aqui produzindo a matéria orgânica e essa matéria orgânica vai servir para gafanhotos, que pode servir para os sapos, tá? Que pode servir para as corujas. Então, vamos aqui enumerar cada situação. Então, eu tenho os produtores, esse aqui eu vou ter o consumidor primário, que é o gafanhoto, consumidor secundário, que é o meu sapinho, e aqui eu tenho um consumidor terciário. Essa aqui é uma cadeia alimentar. Tudo bem? Planta, gafanhoto, sapo e coruja é uma cadeia alimentar. Beleza. Professora, eu tenho outras setinhas, então vamos lá. Aí eu tenho também a outra setinha, deixa eu representar aqui por outra corzinha. Verde. Eu tenho a planta, gafanhoto, sapinho e gavião. Essa é a minha terceira, aliás, minha segunda cadeia. Aí novamente vai funcionar como o consumidor primário, novamente vai o consumidor secundário e aqui como também consumidor terciário. Tudo bem? Aí eu vou ter aqui, ó, uma terceira cadeia alimentar que eu vou representar por outra cor. Deixa eu ver. Amarelinho, ó. Planta, lagarta, certo? Sapinho, coruja. Tudo bem? Produtores, lagarta, consumidor primário, sapinho continua como consumidor secundário. Eu vou colocar aqui só para vocês verem a sequência das cores, tá? E aí a coruja também como consumidor aqui, ó, terciário, certo? E aí eu posso ter a outra sequência aqui como plantas. Eita, vamos mudar a cor. Beleza. Vamos pôr de vermelhinho? Pronto. As plantas, os camundongos, que vai ser aí o consumidor primário. E aí eu posso ter diretamente para a coruja, que agora, se eu seguir essa sequência aqui, ó, plantas,
camundongos e coruja, ela não vai mais ser a secundária, ela vai, aliás, terciária, ela vai ser o consumidor secundário, tá bom? E assim também, se eu seguir a mesma sequência, plantas, camundongos e os gaviões, eles também vão ser consumidores de segunda ordem, certo? Professor, eu posso ter também, que a senhora não colocou ali, que eu já não sei mais com que cor que eu uso, vou usar o roxo. Plantas, lagartas e corujas, que também vão funcionar como consumidores secundários. Tudo bem? Professora, ainda estou vendo outra sequência ali, ó. Plantas, lagartas, sapos, corujas. E ali ela vai ser consumidor terciário novamente. Tudo bem? Então, como eu tenho várias cadeias, eu posso dizer que essa representação aqui é de uma teia alimentar. Porque a teia alimentar inclui várias cadeias alimentares. Onde essa corujinha pode se alimentar de sapo, pode se alimentar de lagartas e pode se alimentar de camundongo. E os gaviões podem se alimentar de sapos, podem se alimentar de camundongos. Tudo bem? Aí a pergunta: o papel de consumidor terciário é desempenhado apenas por... Tá claro aí, né? A resposta já está aí para vocês. Então, vamos lá. Olha lá. Você tem na opção. Vamos ler as opções. Calma teu coração. A, sapos e gaviões. B, camundongos e corujas. Sapos, não. Olha lá, ó, sapos e os camundongos. Vamos ver a sequência que estão. Sapos, sempre consumidor secundário. Camundongo, primário. Não tem nada de terciário. E nenhuma dessas teias vão me levar a um consumidor, né, de terceira ordem. Corujas. Mas olha lá. Eu só tenho corujas como consumidor terciário? Não, professora, já vi. Já sei a resposta. Então, a gente sabe que é a nossa letra D, corujas e gaviões. Tá bom? Que as corujas e os gaviões vão fazer parte aí dessas... vão ter... opções, né, cardápio mais variado, podendo aí ocupar ora o nível trófico de consumidor secundário ou ora o nível trófico de consumidor terciário. Vamos para frente? Olha lá, quarta questão. Durante uma excursão ao Pantanal, um grupo de turistas observou uma anta. Pronto, nosso primeiro animalzinho aqui. Observou uma anta que se alimentava de quê, gente? Gramíneas. Perfeito. Em um campo. Mais à frente, avistaram um veado recém-morto. Veado. Que, segundo o guia, provavelmente teria sido abatido por uma onça. Eu tenho vários organismos aqui, ó. Anta, os vegetais e as gramíneas, um veado e a onça. Eu tenho animais herbívoros, eu tenho produtores e eu tenho consumidores, né? Carnívoros. Seguindo a viagem, encontraram a carcaça de um coati em um adiantado estado de decomposição. Então, eu tenho a finalização da minha cadeia, né? Se eu tenho decomposição, eu tenho decompositores, fungos e bactérias. Chegando à fazenda pousada, onde se instalaram, foi servido um churrasco feito com carne de boi, abatido na própria fazenda, e uma salada de alface. Tá vendo os vegetais aqui fazendo parte do nosso cardápio, tá? Então vamos lá, o que a questão quer. Sobre o texto, julguem os itens. As gramíneas são produtoras e a anta e o veado são consumidores de primeira ordem? Sim, as gramíneas, que são vegetais, são seres autotróficos, fotossintetizantes, portanto, produtores dentro da minha cadeia alimentar. E a anta e o veado são consumidores de primeira ordem, ou seja, são herbívoros, né? Ok. B, a onça e os turistas são consumidores de segunda ordem. Você tem turistas ali, ó, se alimentando tanto da carne de boi quanto de vegetais, né? A gente diz que nós somos animais onívoros, temos cardápio variado, vegetais e animais. Então, a gente também tem a opção correta, tá tudo tranquilo. C, os organismos responsáveis pela decomposição do coati
são principalmente lesmas, fungos e bactérias. Lesmas não, né, galera? Fungos e bactérias sim, então está errado ali. D, a anta é um herbívoro e a onça é um predador. Correto, né? A letra E, os turistas são apenas consumidores primários. Os turistas, eles são consumidores secundários, porque os primários, né, quando você se alimenta dos vegetais, você age como consumidor primário, mas eles se alimentaram também do churrasquinho ali, consumidores secundários, tá? Temos mais uma aqui para a gente finalizar. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração do município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, lembram? As esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Ambiente aquático, não é? Olha lá. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em peixes herbívoros, algas macroscópicas, fitoplâncton, golfinhos ou esponjas. Galera, o último nível trófico aí ocupado vai ser do golfinho. Então, a gente está falando aí de um processo muito importante que é de bioacumulação. Então, o último nível trófico acumula mais esses compostos, tá bom? Então, ele vai ser o mais danificado. Então, a nossa resposta ali, letra D, golfinhos, tá bom? Ok? Então, a gente finaliza aqui e a gente te aguarda para a nossa próxima aula. Saudades já e um beijão no coração. Tchau!